Oi, pessoal. Está aqui Maria Luísa Carvalho, Acupuntura Simplificada. Me fizeram umas perguntas, como eu trato febre com acupuntura ou como eu trato febre. Bom, vamos lá por etapa. Em primeiro lugar, eu vou falar como mãe. Quando meus filhos eram pequenos e estavam com algum processo infeccioso, eu tomava certos cuidados em relação à febre, porque a febre, para mim, sempre foi um termômetro de suficiência do sistema imunológico se defender, a oportunidade do sistema imunológico se defender. Então, eu somente corria para alopatia quando os recursos primeiros caseiros não funcionavam. Mas, enfim, como eu fazia, né? É um agente infeccioso que está agredindo o organismo e os glóbulos brancos, né? Os leucócitos, estão em plena defesa e aí aumenta os gânglios, onde eles são produzidos. Pois bem, então, qual era o procedimento? Simples. Eu pegava argila, que é barro. Geralmente eu tinha um pacotinho de argila de várias cores, branca, marrom, a preta, a verde, a rosa. Ou quando não tinha, eu ia no quintal, para quem tem quintal, né? E cavava meio metro de terra onde não tinha nenhum animal por perto, fazendo as suas necessidades, e pegava esta terra, depois de meio metro, fazia uma papinha com água in natura, e não gelada, e passava por todo o abdômen, e passava também na coluna. Bem, eu repetia o processo dependendo da idade da criança. À medida que eu via que a febre ia baixando, eu não fazia mais esse procedimento. Então, deixava o corpo mesmo reagir. Eu não estou falando daquelas febres com convulsões, tá? Eu estou falando daquelas febres que dá dor de garganta, dá aquela moleza no corpo, dá às vezes vômito. E o vômito também, para mim, era um termômetro de que algo não estava bem no organismo, ele estava liberando ou desentiria. Eu só considerava algo muito grave quando excedia da normalidade, tá? Ficava tendo diarreia constante, quando estava com febre constante, vômito constante, aí sim eu usava outro procedimento alopático. Mas, em geral, essas febrículas, eu usava isso. E depois de um tempo, conhecendo o livro Vida Naturalista, deste autor, Yarza Acharam Moreira, eu vi que ele também fazia uso da terapia da argila, deu várias explicações. Ele tem livro publicado sobre o uso da argila e tem também sobre as plantas que curam. E eu continuei seguindo, então estou falando para vocês um procedimento de mãe para uma coisa simples, quando a criança apresenta uma febre. Nunca fiquei assustada com febre nos meus filhos. Eu sempre procurei fazer o melhor. Aí eu entrava com a acupuntura pouquíssimas vezes. Eu geralmente fazia esses procedimentos e não usava a agulha. Nem sementes. Então, era um procedimento que era mais dessa maneira. E quando eles sentiam fome, eu procurava dar uma sopinha bem leve, nada gorduroso, e para o fígado não ficar atacado.
Sempre assim, lambuzava o abdômen, colocava uma fraldinha em cima, aquilo secava, porque o intestino, toda doença origina-se no intestino, né? O intestino tirava aquele calor dele e aí amenizava a febre, a criança ou o adulto já se sentia um pouco melhor, punha na coluna para poder dormir bem e quando secava, a pessoa levantava, saía que nem um pó e era muito fácil de tirar. Mas ia fazer sujeira. Olha, a sujeira era muito pouca em relação ao benefício, tá? É só isso. Era essa dica que eu queria dar para vocês. Se vocês gostaram, dê o seu ok, se inscreva no canal. E tem muitas dicas para vocês em relação ao Meet, que eu estou dando aulas pelo Meet.